do Papo Delas, com mulheres muito especiais. E hoje eu estou aqui com a Eriane Vasconcelos, que além de uma colega de profissão, é uma amiga querida. E eu estou tão feliz de te ter aqui, Eri, para a gente poder trazer um pouquinho das nossas conversas de bastidores, trazer um pouquinho da nossa vida e das questões que a gente vivencia junto para outras mulheres. Sim. Eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho da tua atuação e da mulher que você é. Eu quero começar agradecendo esse lugar especial que você fez esse convite para mim e um lugar de falar sobre o ser mulher, começando com o ter voz, ter um microfone aberto para falar. Obrigada por isso. Eu que agradeço. Então, eu sou Eriane, sou psicóloga, atendo adultos, atendo casais, sou casada, tenho uma filha, sou filha, sou irmã, sou amiga, sobrinha. O que mais que você quer saber? Bem-vinda, viu, Eri? Obrigada. São tantos papéis, né? Sim. A ideia é que a gente fala um pouquinho hoje sobre como que tu vem conseguindo e como tu pensa esse lugar multifacetado, né? A mulher hoje, e sempre foi assim, mas a mulher contemporânea eu percebo que a gente tá sempre rodando muitos pratinhos, né? Equilibrando muitas coisas e ainda pensando e se cobrando para estar performando, né, de uma forma muito elevada e muito otimizada, perfeita em todos esses pratinhos. Como é que tu pensa isso? O que tu acha dessa questão? Como é que você vivencia isso na tua vida, já que é mãe, filha, esposa, amiga, sobrinha, né? E você é uma mulher que eu admiro muito porque eu vejo você fazendo muitas coisas e acho que você consegue manter assim um fiozinho, o teu lugar ali conservado, né? O seu fio amarelo, o seu fio da saúde conservado. Acho que essa expectativa do fazer muito e de cada coisa ser muito, acho que isso tá naturalizando, né? Mas o que eu tento fazer é como aquela frase de Winnicott, quando ele fala da mãe do bebê, da mãe ser suficientemente boa. Sim. Nem mais nem menos, né? Nem ser super que extrapola, nem ser pouco que falte. Pronto, eu tento achar essa medida, a medida de ser suficiente, ser adequada, para não sobrecarregar. É um exercício, né? Porque as demandas elas vão surgindo, mas eu tento ficar nesse lugar de não, principalmente de não extrapolar, não ir buscar fazer a coisa na perfeição e tudo ao mesmo tempo, seguir uma coisa de cada vez. Esse tem sido o meu exercício, essa tem sido a minha forma de administrar a vida. Sim. Porque não tem como dar conta de tudo da mesma forma, na mesma medida, de maneira perfeita. Não vejo isso sendo possível. Sim. De fato, não. Mas eu posso cuidar o melhor possível de cada coisa e em cada dia, né? Tem vezes que a Helena vai me demandar mais do que meu trabalho. Tem vezes que meu trabalho vai me demandar mais do que os cuidados com a casa. Enfim. Uhum. E dançando com a vida. Eu fico pensando, você tem uma frase, né, que uma vez, quando a gente estava vivenciando as situações da sua mãe lá no hospital, Sim. você me falou, eu estou vivendo um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Né? E aí você fala agora novamente, né? De certa forma é como se estar para uma versão sua por vez, com aquilo que pode ser naquele dia, naquele momento, né? Eu acho isso mais real. Sim. Eu também acho, Eri. Eu estava lendo esses dias uma fala de uma jornalista, ela dizendo que não tem como a gente ser 100% para cada tarefa, né? E aí eu fico pensando como é difícil para nós mulheres acolhermos que nós não vamos ser 100% nessas várias tarefas, né? O que tu acha que nós, mulheres contemporâneas, que vivemos nesse ciclo, né, de performar e dar conta, como acolher na gente essa vulnerabilidade? Eu não vou conseguir dar conta mesmo, né? Você fala de um lugar, parece que você tem conseguido a não se cobrar nesse nível. O que você acha que as mulheres contemporâneas precisam fazer para conseguir não ficar nessa cobrança de alta performance o tempo todo, né? E não adoecer, porque o que mais que a gente vê é mulheres estafadas, adoecidas, né?
fadigadas. Falar, né? Com autoconhecimento. Precisa ter se conhecer para saber o que me move a querer fazer tanto e a querer fazer tudo e fazer tudo da forma mais perfeita. O que me move a funcionar dessa forma? Para quê? Né? E se autoconhecendo, eu acredito que a gente pode ir encontrando o nosso ritmo, a nossa verdade, o que é prioridade para mim nesse momento, dizer não para algumas coisas, priorizar outras. Eu acho que o autoconhecimento é que vai ajudar nessa condução. É assim que eu vejo. Sim, eu também penso dessa forma, né? Eu acho que o autoconhecimento, ele está na base de toda a existência humana, né? Mas eu fico pensando assim, quais caminhos que a gente pode buscar para esse autoconhecimento, né? Assim, quais caminhos que a gente tem de posse ali? Sim, a terapia, psicoterapia. Sim. Né? Acho que esse é o caminho. Você utiliza na sua prática, além da psicoterapia, quais outros recursos você utiliza? Para não ficar nesse lugar estafada, não sobrecarregar. Tá, entendi. Eu faço a minha caminhada de manhã logo cedo. Eu gosto de meditar, não tenho meditado tanto, mas é um recurso que eu busco, principalmente quando eu percebo que eu estou entrando numa energia mais rápida e mais acelerada. Eu gosto muito de ter a rotina organizada. Isso me acalma. Sim. Eu poder saber o que eu vou fazer ali, aquele planejamento semanal. Não que ele precise ser rígido, mas eu saber o que eu vou precisar priorizar, em que ordem as coisas vão acontecer, isso me acalma. Talvez possa ser um recurso também para outra pessoa. E aí eu gosto de ouvir música, eu gosto de conversar, tomar café com as amigas. Isso me ajuda a organizar, desacelerar, enfim, a ficar tranquila, né? Numa vibe de saúde. Sim. Você falou aí das amigas, eu fiquei pensando, né? Como nós mulheres, a gente precisa abrir espaços para poder estar com outras mulheres, né? Como isso os círculos, como isso fortalece, né? Como a gente volta para a gente quando a gente está com outra mulher e entende a realidade dela e conversa sobre as realidades, a gente parece que volta para o nosso lugar mais fortalecida, mais acalmada, né? Será, Ariane, que a mulher hoje em dia, a mulher contemporânea, assumir que ela não sabe, né? Outro dia outra coisa que eu estava lendo, aí a mulher falava, a jornalista falava, quando eu aprendi a dizer não sei, eu me revolucionei, porque a gente se cobra para ter resposta para tudo. Saber todas as saídas, saber onde está tudo, saber tudo. Isso, é uma necessidade às vezes até de antecipar a resolução de um problema que não é nosso, não é verdade? Está lá na frente. O que é que tu acha sobre isso? Assim, como a gente pode acolher esse não sei, que tem a ver com a nossa vulnerabilidade? Eu não sei, eu não posso, eu não vou dar conta. Reconhecer limites. Isso. Como é que tu pensa isso? Como é que você sente esse lugar? Como é que você faz? Eu acho que novamente passa pelo autoconhecimento. Reconhecer limites, eu preciso saber quais são os meus limites. Trabalhar também a questão da humildade. Perfeito. Porque em contato com a humildade, eu posso não saber. Se eu vou para um lugar de tenho que saber, enfim, um lugar mais do ego, poder, um lugar de imagem, então eu não vou conseguir relaxar. Tem que acessar a humildade para acessar o lugar do reconhecimento do não saber. Sim. Não sei. Posso buscar saber, mas agora não sei, agora não posso, agora, enfim. O lugar do vazio, né? Sim. Sustentar isso. E ok. Sim. Você é mãe. E você tem uma filha, uma menina. 10 anos. Helena. Como é que é ter uma filha, uma menina? Como é que é estar nesse lugar? Eu sou mulher no mundo, eu tenho uma filha, uma outra menina, né? Que já vem emoção. Que daqui a pouco tá aí uma mulher no mundo, né?
Como é que é essa relação? O que é que você, da tua história, aproveita para ensinar desse teu lugar? Fala um pouquinho disso. Você está falando e está me vindo assim imediatamente, e aí eu vou falar disso. A memória do primeiro Contínuos, quando eu fui para São Paulo. Nós estávamos juntas. E a Helena era pequenininha, acho que tinha uns 3 anos, pequenininha. E eu organizei em casa o desenho do aviãozinho subindo, mamãe vai, mamãe volta, o aviãozinho desce, e você vai fazer o quê e tal. E quando a gente chegou lá, acho que você lembra que a primeira pergunta da professora era se apresente, de onde você vem, que eram as pessoas de vários lugares, e a pergunta era qual a sua novidade. Todo mundo falando novidades, estou grávida, mudei de consultório e tal, e eu lá no fim do círculo, meu Deus, qual é a minha novidade? E fiquei buscando aquilo e vendo as pessoas e chegando na minha vez. E aí eu me dei conta que a minha novidade era estar ali. E como aquilo era novo não só para mim, mas na minha história, nas mulheres da minha família, estar num lugar individual, num lugar profissional, num lugar de quem deixa a filha com o pai, para viajar, para estudar com um grupo de amigas. Isso era muita novidade. Então, quando eu penso em Helena, eu disse, a minha novidade é estar aqui, e estar aqui para mim é por mim, é pelas outras que vieram antes de mim, mas é muito também por Helena. Para isso ser natural para ela, né? Ser uma coisa ok. E estar aqui hoje, nesse momento, falando aqui para você, é uma super novidade. Microfone aberto, voz. Obrigada. Eu que agradeço. Eu fico te ouvindo, né, lembrando do Contínuos e pensando assim, você falou da história, né, é pelas outras e é por ela, né? Quanto que nós, mulheres, ainda no meio de tudo isso, né, a gente precisa estar atenta e consciente a essas quebras de paradigmas, né? Quanto a gente aprende com essas mulheres que vieram antes, quanto a gente também precisa se despir daquilo que nos foi passado, algumas coisas, né? E quanto a gente precisa reformular para frente, né? Assim, esse bem bolado de tudo que recebeu, de tudo que serve hoje, que ainda dá para aproveitar, o que eu posso passar para minha filha, né? Sim. Não só para ela, para as sobrinhas, para as clientes, para as amigas, enfim. Para quem está na frente, para quem está do lado. Sim. Ser mulher, eu penso que custa muito, né? Assim, ser mulher na vida, ser mulher no mundo, uma mulher consciente, uma mulher que entende o seu lugar e o lugar de outras mulheres, nos custa muita energia, né? Nos custa muita atenção. E aí você estava falando do autoconhecimento, como é importante esse autoconhecimento para que a gente possa lidar com isso que custa, né? Sim. O que tu pensa disso? Acho que autoconhecimento é base para tudo. Para tudo que for custoso, mas também para tudo que for valoroso. Para poder achar o lugar adequado para cada coisa. Saber lidar com aquilo que é custoso, que é difícil, mas também reconhecer o valor, né? Não sei se foi isso que você perguntou, mas foi o que eu entendi. Tá ótimo. Tranquila. Estamos, vamos até brindar agora. Saúde. É água, viu, minha gente? Sim. Eri, diante de todos esses papéis, queria que a gente falasse um pouquinho sobre o papel de esposa. Sim. Né, enquanto mulher. Hoje, como é que você e Homero, né, conseguem, porque eu sei também que ele é um homem muito facetado, ele faz muitas coisas. Criativo. E os dois são psicólogos. Pois é, né? Coitada. E aí, como vocês encontram, né, espaço para vocês? Porque nós somos terapeutas de casal e família, e chega muito no consultório essa dificuldade de achar tempo para o casal, de priorizar o casal, né? De voltar a ter aquela intimidade depois de um casamento de longa data. Sim. Fala um pouquinho sobre isso, como é que te toca isso que eu estou te falando? A gente tem uma rotina muito individual, assim,
Ele tem o trabalho dele, eu tenho o meu trabalho, a gente tem rotinas individuais enquanto profissionais. A gente se encontra na rotina da semana muito mais à noite, né? E a gente cria uns momentos de filme, ou só nós dois, ou com a Helena. No final de semana ele tem um trabalho que também acontece no final de semana, mas sempre deixa um momento para a gente ficar em família. E a nossa segunda-feira é um momento nosso. A gente instituiu que a segunda de manhã é nossa. A gente vai, deixa a Helena na escola, toma um café, volta para casa, faz alguma coisa. Esse é o momento que não tem Helena também. Não tem trabalho, não tem, a segunda de manhã é só da gente. Porque senão a rotina vai consumindo. Mas assim, a gente tem um jeito muito leve, muito respeitoso e eu acho que essa leveza, ela aproxima a gente brinca. Sim. Né? A gente namora, a gente paquera, a gente se admira. Que legal. Né? Eu acho que isso tudo permanece muito vivo na gente. E se não fosse assim, acho que não seria, porque nós dois temos um jeito muito verdadeiro, de muita liberdade na relação com o outro, né? Então, se não tiver essa admiração mútua, se não tiver confiança, se não tiver essa abertura de ser quem a gente é, então acho que não ia funcionar. Sim. E vocês são um casal que eu admiro, né? Vocês como casal e muitos grupos de amigos admiram também. Eu fico pensando assim, né? É isso que você falou. Os casais hoje em dia, eles burocratizam muito esse momento, né? O momento de estar junto. Precisa estar no plano ideal, precisa estar todos os astros alinhados, precisa estar tudo direitinho para poder estar junto, né? E como é importante isso que você falou, às vezes a rotina não permite que isso aconteça de forma fluida, no tempo idealizado. Importante, às vezes, deixar reservado mesmo, né? A gente tem porque naturalmente a gente tem. Sim. E aí foi acontecendo de ser a segunda o nosso tempinho lá específico só para nós. Mas a gente, por exemplo, se o Homero vir uma música, uma coisa na internet que ele gostou, ele manda para mim. Da mesma forma, ao contrário, a gente vai se comunicando e a gente vai trocando, compartilhando as coisas que são importantes, mesmo quando a gente está cada um no seu trabalho. Sim. Ou as coisas de Helena, é uma parceria. Eu acho que a gente vive de uma forma tão tranquila, assim, tão... Acho que tranquilo é a palavra. Só que eu comecei a sentir um incômodo. Eu vendo as coisas, eu tinha o Instagram, eu ficava muito olhando ali, eu só repostando, mas comecei a sentir um incômodo que era assim, a sensação de tô ficando para trás. Não estou acompanhando o tempo. Penso numa coisa que me incomoda, é me sentir fora do tempo. Eu tenho um ritmo bem mais lento, né? Mas me sentir fora do tempo, fora do que está acontecendo, isso me dá muita angústia, muita agonia. E isso começou a me agoniar. E aí eu comecei a me movimentar. Mas era muito difícil abrir o Instagram. Aí eu fui fazer um curso de oratória. Fui me organizando por outros caminhos para ir... Porque o Instagram tinha muito... A imagem para mim é muito disposição. É um espaço de comunicação, é um espaço de fala. E essa minha relação com a fala, por muito tempo, foi muito travada. Então, eu fui fazer um curso de oratória, que por mais que eu olhasse na terapia, tinha algo que ainda estava aqui segurando. E aí fui trabalhando. No meio do curso, eu abri o Instagram. Só abri. Mas aí eu tenho em casa, né, praticamente, uma sobrinha que trabalha com essas coisas de mídia e ela me dá muito apoio, a nova geração, né, incentivando. Então ela é aquela coisa de fotos e marca, e imagem, não sei o quê, e ela deixa leve para mim. Ela sabe o meu jeito e ela me ajuda a me aproximar, não me afastar. Ela sabe a medida certa que eu posso ir dando passos e ela me respeita muito nisso. Então eu fui dando passos. E aí, recentemente, uma amiga veio fazer um convite de uma parceria para o Backstage PC, e que era para fazer um workshop voltado para psicólogos e alunos de psicologia para trabalhar justamente o backstage.
né? A questão da mídia, a questão do financeiro, da organização do consultório, tudo que tem antes da gente chegar para atender. E aí, fazer Instagram, novas fotos, e agora vídeos. Maquiar. E agora vídeo, eu digo, pronto. E agora aqui? É agora. O vídeo era o limite, né? E aí foi. E eu comecei a fazer vídeo, e daqui a pouco tem que ser mais 2 vídeos, tem que ser um de manhã e um de tarde, tem que ser não sei o que. Meu Deus do céu! E foi. E tava fluindo, e começou a naturalizar, né? Enfim, e o evento aconteceu, o workshop aconteceu e foi maravilhoso. A gente já está se organizando para uma segunda turma. E aí vem você, bora participar de um podcast, fizer o quê? Bora. Tô aberta, né? Eu tô assim, eu acho que eu me abri para a exposição. Mais um novo papel também, né? Eu acho que agora eu tô podendo falar. Que bom. E é muito bom lhe ouvir falar. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, hoje, o que você pode dizer para mulheres que vivenciam esses vastos lugares, esses vários papéis e que ainda precisam lidar com essa cobrança contemporânea? Nós psicólogos, né? É uma cobrança de se manter atualizada na mídia, se reinventando. Como que a gente pode estar nesse lugar sem perder isso que você tem tão lindamente? Eu acho que precisa encontrar em tudo aquilo que eu disse. A medida do suficiente. Nem é de mais, nem é de menos. Para tudo. Para a mídia também. O que é confortável para você, o que não lhe agride. Para mim, essa é a medida. Né? Tem métricas, né? Algumas pessoas ficam confortáveis em buscar a métrica. Eu não. Eu fico confortável em... Enfim, eu quero comunicar isso, então eu vou comunicar isso nesse ritmo. Sim. Para mim, em tudo, eu preciso estar conectada com a minha verdade. Foi isso que a gente está conversando aqui, né? Como é que é, Ju, aqui? Não, é aberto, uma conversa. Fizer só para falar a verdade, só para falar a verdade. Tranquilo. Que bom. E acho que a tua verdade, né, é a sua maior qualidade mesmo, né? Assim, é bom estar com você e ver que você é de verdade, né? Eu penso que a gente precisa estar sempre em contato com isso que é do nosso verdadeiro self, né? No processo psicoterápico, a gente vai guiando o cliente para que ele chegue mais próximo desse verdadeiro self, né? Que é tão bom de achar e que traz a mulher, as pessoas para um lugar de tão mais saúde. Paz. Mas é isso, paz, tranquilidade, né? Quando a gente acha esse lugar, a vida é tão corrida, né? Eu vou falar por mim. Quando eu encontrei esse lugar de paz, de me perceber fora da correria, meu Deus, que paz, né? Interna. Aí, na outra semana, caramba, ela continua aqui, essa paz. Acho que eu achei ela mesmo. Foi se tornando um modo de lidar com a vida. Sim, né? Uma filosofia de vida. Uma forma de lidar. Eu me percebo hoje mais desacelerada. Eu já fui muito acelerada, muito ansiosa. Ainda tenho momentos de ansiedade, lógico. Mas eu já fui muito mais, né? E hoje eu sinto essa paz, assim, e eu acho que é ela que me permite arriscar uma situação como essa aqui, senão acho que eu não conseguiria, ia ter enxaqueca, ia ter as cobranças e tudo mais. Sim, eu penso, Eri, assim, que a grande armadilha é essa medida mesmo que você está falando, né? E quando a gente vai, porque inevitavelmente a mulher, ela desde sempre está nesse lugar multifacetado, né? Só a mulher é mãe e é esposa, é mãe e é profissional. E cada vez mais agora, né? Mais lugares, mais papéis, né? Então eu penso que a medida, realmente, como você falou, né, é a base. A armadilha é você querer fazer como fulano, é querer se comparar, é você sair daquilo que você tem de verdade, né? Eu acho que essa é a maior, assim, a pior das armadilhas e também, se a gente estiver atento a isso, o melhor dos recursos. Sim.
Eu acho que quando a gente vai para um lugar de competição, a gente sai totalmente do nosso eixo. Sim. E aí é onde vai se perder. Sim. E como é importante nós, mulheres, que fazemos muitas coisas, que temos tantas exigências sociais, familiares, as nossas próprias exigências, né? Como é importante a gente se reconhecer e se olhar enquanto mulher, né? Assim, com empatia e se ajudar. Isso me lembra muito o grupo de mães da escola de Helena. A gente é assim. O famoso grupo de mães, né? Sim. É assim, pode pegar para mim, ou então, eu estou aqui no shopping, é Páscoa, eu compro os ovos dos professores, todo mundo topa, e a gente vai se ajudando, sabe? E lembrando que hoje tem que levar um travesseiro para a aula, não sei de quê, porque vai ter um cinema. E a gente vai se organizando enquanto grupo, porque a gente sabe que todo mundo está ali numa correria do dia a dia, que pode esquecer e que vai fazer falta para o filho da outra, e a gente lembra. Né? Então, essa cooperação, né? Essa cooperação é muito do feminino, é muito do círculo. Sim. Né? O que é o contraponto é a competitividade. É isso que foge da naturalidade. Eu acho que o feminino é cooperativo, é circular. Perfeito, é isso mesmo. E você falando, e assim, mas nem sempre foi assim, né? Eu acho que é da nossa natureza isso, é do feminino, como você falou. Mas a gente foi lançada num sistema onde se estimulou a competição, né? E é tão bom quando a gente tem grupos assim como esse das mães, de apoio, que ninguém tá... Das amigas, né? Das psicólogas, que a gente se apoia e constrói junto, né? Que aí a gente constrói a famosa e a tão discutida sororidade, né? Sim. Que é esse dar as mãos. Sim, é importante. Acho que tem que ter para nossa saúde, porque é tanta coisa. Senão a gente vai para uma energia que é importante, que faz a gente ir para a vida. Essa energia do agressar, da competição, do foco e tal. Mas se a gente fica muito nela, a gente se afasta dessa energia que eu acho que é mais nossa, assim. Sim. Que equilibra. Não precisa estar só com uma ou só com outra, mas precisa equilibrar. Perfeito. Você falou do equilíbrio, eu fico pensando polaridades, trazendo o conceito mais da psicologia para a gente falar, né? Hoje, como é que tu reconhece essas polaridades em você? Dessa mulher que precisa ir para o fazer, né? Precisa ir para fora. Estava conversando há pouco com a Cássia, ela estava trazendo isso, dessa mulher que precisa ir para fora, mas também dessa mulher que não pode se abandonar, precisa também estar dentro, né? Como é que tu sente isso e quais dicas tu pode dar para mulheres como a gente que vivencia essa realidade e não deixar de ir como você foi para as mídias, como você está indo, está aqui, mas também não se abandonar, não deixar o que está dentro abandonado. Me veio você vai falando, eu vou criando imagens aqui na minha cabeça, né? Essa coisa do, por exemplo, ir para a mídia, ir para o profissional, que é o ir para o mundo, né? Que é, enfim, sustentar. Mas eu gosto muito de estar em casa, de aguar minhas plantas, de organizar as coisas, de levar a Helena para almoçar na sexta-feira, no intervalo da escola dela. Isso me nutre muito. Eu não posso excluir isso para estar no universo do trabalho. É importante integrar. Eu volto para aquele ponto de saber a nossa verdade, o que é importante para mim, o que é valoroso para mim, organização, para que possa caber, né, o que é obrigatório ali, o que é necessário de rotina mesmo, mas também o que nutre a alma, o que é essencial. Eu acho que é por aí. E está sintonizada e está dando certo com a verdade, né? Com a nossa verdade, com o que faz sentido. Eu gosto muito disso, faz sentido para mim. Se faz sentido, eu sinto. Eu sinto quando é verdade. Então, é por aqui esse caminho. É imperativo sentir, né? Obrigada, viu? Eita, que bom. Obrigada. Obrigada a você. Você é a mulher que abraça e não deixa a gente ir. Toda a vida. Obrigada por essa oportunidade de mais uma de crescimento. Eu tô crescendo com tu também. Tinha que ser tu. Parabéns. Parabéns.
Tamo